Vingança dos Filmes B Alive, hoje com Laura Canepa. Então, gente, bem-vindos a mais uma edição da Vingança dos Filmes B Alive, com apoio FAC Digital RS. Então, hoje a minha convidada é a minha amiga, professora doutora Laura Canepa. A Laura, ela é jornalista e pesquisadora de cinema, é doutora em multimeios pela IAR Unicamp, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP e graduada em jornalismo pela Fabico da URGS, com pós-doutorado no Departamento de Cinema, Televisão e Rádio da ECA. Atualmente atua como coordenadora e docente do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Vamos ver, Laura já entrou. Vamos convidar para a conversa. Olá! Oi, tô arrumando ainda aqui a minha câmera. Né? Tem uma engenhoca aqui para ficar o celular de pé. Mas... Fica à vontade, que aqui é tudo improvisado. Aqui é tudo no improviso. Não te preocupa. Agora, agradeço ter aceitado o convite mais uma vez, nós numa live. Pois é. Já que a gente não está conseguindo se encontrar pessoalmente, a gente está se encontrando bastante em lives. Né? Muito bom. Laura, então, para iniciar essa conversa, eu acho que é inevitável citarmos a tua tese de doutorado, Medo de Quê? Uma história do horror nos filmes brasileiros, onde tu faz um panorama rico e muito amplo da trajetória claudicante do cinema de horror no Brasil. Mas a minha pergunta é, para começar botando fogo, em 2020, o cinema brasileiro tem medo de quê? Nossa, né? 2008, quando eu defendi, era um país completamente diferente, né? E um cinema de horror que estava, pelo menos nas tradições que eu tinha observado, ele estava praticamente já morto, assim, né? Tinha algumas coisas aparecendo, mas ele não tinha o vigor que teve nos anos 70, por exemplo, né? Mas tinha uma outra tendência nascendo, que eu aponto em um parágrafo na minha tese, que eram os filmes feitos em vídeo e que depois embarcaram no digital, né? Porque eu defendi em 2008, que foi o ano da virada digital também. E foi o ano da estreia do filme do Mojica. E eu me lembro que eu quis defender antes do filme do Mojica estrear. Porque eu disse, depois muda alguma coisa e vai caducar a minha tese. Então eu vou defender antes. Mas o que não estava no radar, apesar do filme do Mojica ter sido do ponto de vista do público, ele não foi bem. Foi uma decepção comercialmente. Naquele ano, estava começando a entrar para valer o digital, que deu uma virada e uma nova geração de curta-metragistas e tal. Então, a minha tese ali encerrou uma fase e, coincidentemente ou não, ela foi defendida no que eu considero que foi o ano em que o jogo começou a virar. Né? Eu ia comentar isso, porque tu finaliza tua tese em 2008, que é um ano, é um marco divisor de águas no cinema brasileiro contemporâneo, com relação ao cinema de gênero. Né? Que 2008, enfim, tem o retorno do Mujica, com a Encarnação do Demônio, surge Rodrigo Aragão, com Mangue Negro, né, injetando o sangue novo, né, dentro da filmografia de cinema de gênero brasileiro. Enfim, começa a nascer ali toda uma cena muito diferente. E 2007 teve o Tropa de Elite, que acabou tendo ali uma conversa importante ali. Aqueles filmes de prisão e de violência policial, primeiro Cidade de Deus, depois de Estação Carandiru, depois o Tropa de Elite, isso tudo aparece no filme do Mojica de 2008. Tem uma conversa daquele filme com o Prisioneiro da Grade de Ferro, com todo uma tendência ali de um cinema, digamos, de ação,
e de violência e de um pouco de gore já, né, que estava vindo do início dos anos 2000 no cinema brasileiro. Então, naquele momento, a gente tinha medo de algumas coisas. Agora, olhando em retrospecto, né, a gente pega um filme como Tropa de Elite, por exemplo, e começa a ver, na verdade, coisas que a gente deveria ter temido mais ali naquele momento, né? E que os filmes foram apontando devagarinho, o cinema brasileiro, a cultura brasileira como um todo, foi percebendo, mas de repente tomou uma forma muito chocante para uma grande parcela da população nos últimos anos, né? E eu acho que hoje o cinema brasileiro tem medo de acabar de novo, né? Entre outras coisas, tem medo de acabar de novo, tem medo de muitas coisas, mas, né, da gente cair de novo numa daquelas valas que a história já nos reservou, né, de uma redução enorme na produção e, eventualmente, na perseguição a cineastas, na censura e um monte de coisas que tem, por enquanto, sido aventadas, mas que a gente percebe que mudou muito o ambiente do cinema brasileiro nos últimos 2, 3 anos. Reconectamos? Sim. Deu uma pausa aqui para mim. Pois é, não sei se deu a pausa para todo mundo, mas eu estava dizendo isso, falar no olho do furacão, no momento a gente tem que temer tudo, né? Estamos numa noite de tempestade aqui em Porto Alegre também, chuvas, raios e trovões. Né? Mas com relação ao Tropa de Elite, se o Tropa de Elite naquele momento estava fazendo a representação, de certa forma, de um horror, né? De um horror real, horror da violência urbana, enfim, uma violência política. O Denison Ramalho vai fazer para mim uma grande releitura do Tropa de Elite, que é o filme Ninjas, porque ele pega esse universo da violência policial e transpõe realmente para um filme de gênero, para um filme fantástico. O Ninjas, eu acho que ele consegue no curta-metragem sintetizar muitas questões que são as grandes questões para o cinema de horror brasileiro tratar, né? O Ninjas talvez, eu acredito que, me perdoem todos os outros colegas fazendo filme de horror, mas eu considero que nas 2 décadas dos anos 2000, o Ninjas é o filme de horror brasileiro mais importante, é o que conseguiu sintetizar o maior número de questões, digamos, sobre a nossa realidade, sobre aquilo que nos interessa, né? E, ao mesmo tempo, um filme de horror muito bem resolvido do ponto de vista do gênero, né? Um filme que tem os jump scares, que tem um gore extremamente bem feito, que tem aqueles efeitos especiais, todo aquele lado encantador do cinema de horror, que tem, né, desse encanto da fantasia e da gente ver um mundo se revelando ali que não é o nosso mundo do dia a dia, né? Esse outro mundo que se abre para a gente de uma perspectiva política e histórica que eu considero fundamental. Né? Acho ainda que o Ninjas é o filme brasileiro de terror mais importante das nossas 2 décadas. Né? E ele consegue fazer... E ele é premonitório também nessa questão pentecostal, né? De como a violência pentecostal está cada vez mais presente no Estado. O Ninjas, ele tem uma série de questões ali, né? A questão de uma mudança na configuração religiosa no Brasil. Quer dizer, você tem um crescimento muito grande de um outro tipo de cristianismo, né? Que está chegando. Você tem também a questão da violência policial, das desigualdades, da maneira como o filme de horror estrangeiro chega no Brasil, tanto torture porn quanto o filme de fantasma japonês, né? Então ele consegue reunir de uma maneira que eu acho quase que insuperável, assim,
né? Quer dizer, se a pessoa for examinar apenas um filme de horror brasileiro do século XXI, esse filme provavelmente é o Ninja, ainda, né? Mas, em minha defesa, ele foi feito depois da minha tese defendida, e a minha tese só trabalhou com longas, né? Então, eu discuti o Ninjas depois, né? Não teria como ter sido antes, mas ele é um pouco do que o Denison faz no Ninjas, a gente observa no que o Denison contribuiu ali para o filme do Mojica, né? Tem algumas questões que aparecem, mas o filme do Mojica está interessado na mitologia do próprio de educação, né? E aí são outras questões que entram aqui. E o Denison também expande certas questões para o longa, né? Para o Morto Não Fala também. Sim, Que ele está falando também da violência urbana, incorporando elementos sobrenaturais, incorporando a metafísica a essa violência. Eu tive ano passado uma experiência impressionante, que eu assisti o Morto Não Fala no Festival de Cinema de Edimburgo, de terror. Né? Não vou lembrar agora o nome do festival, mas é o Festival de Cinema de Terror que tem em Edimburgo todo ano. E o filme passou tipo 3 da manhã. E a organizadora do festival era uma produtora, fã do Denison, amiga do Denison, e ela apresentou o filme com muita empolgação. A sala não estava lotada, mas tinha muita gente. E aqueles escoceses ficaram completamente chocados. Eles não sabiam o que dizer depois que o filme acabou, porque o Denison falou para mim: Laura, me conta tudo. Então acabou o filme, eu fui conversar com algumas pessoas, né? Falei que eu sou brasileira, né? E que o Denison foi meu conhecido, foi meu colega e tal, e que eu queria saber o que eles tinham achado, porque o Denison não pôde estar lá presente, né? E as pessoas conversaram comigo completamente confusas, assim, não com a questão do horror, mas com, tipo assim, que país é esse onde esse filme foi feito, né? Isso é realista, né? Quer dizer, é assim que funciona, né? O dia a dia de um instituto médico legal, de um morgue, né? Numa cidade grande brasileira e tal. E então o filme foi interessante ver dessa outra perspectiva em que o horror é outro, né? O horror, ele estava ali despertado pela violência urbana brasileira mesmo, né? E que ela é uma geradora tanto de horrores, digamos, reais, quanto de horrores imaginários, quer dizer, de tudo que a pessoa passa o tempo inteiro se protegendo de, né? E criando toda uma paranoia urbana que é muito séria no Brasil, que explica muitas das coisas que a gente está vendo, né? Então esse horror mais cru, assim. Sim. Laura, assim, o nosso cinema, apesar de não ter firmado ainda realmente uma tradição na produção de filmes de horror, ele sempre flertou com o gênero desde os seus primórdios, né? Em 1906 a gente já tem exemplos que podem ser considerados até exploitation, né? Porque tem filmes como Os Estranguladores, baseado num assassinato real. Depois temos toda uma série de filmes sobre os crimes da mala, né? Foi uma história chocante das páginas policiais daquela época. E apesar de o horror só aparecer de forma assumida com o Mujica, né, a partir do A Meia-Noite da Abriu Sua Alma, isso em 64, esses filmes fizeram um grande sucesso popular. Né? Mas de onde tu acha que surgiu essa ideia de que o brasileiro não sabe fazer cinema de terror? Só uma coisa. Esses filmes, Os Estranguladores do Rio, O Crime da Mala e tal, né, ali do tempo da Belle Époque, do cinema brasileiro, da Bela Época e tal, eles eram populares no mundo inteiro, esse tipo de filme. Né? Eles eram esses filmes de atualidade que misturavam o noticiário e coisas que iam para a literatura de cordel, para teatro de rua, para teatro popular e tudo mais, iam também para o cinema. Era uma coisa meio linha direta, né? Você misturava cenas do noticiário com reconstruções. Isso tinha no mundo inteiro. No Brasil foi muito popular, né? Infelizmente não restou nada dos filmes, às vezes se localiza um fotograma para se ter uma ideia de como é que era, mas eram crimes que agitavam o noticiário mesmo, né? E essa é uma tendência no cinema brasileiro que a gente reencontra em alguns momentos, por exemplo, nos anos 70, nos filmes da Boca do Lixo, que tem os ciclos de filmes do Chico Picadinho e tal,
né? Que nem sempre o Chico Picadinho raramente era o personagem com esse nome, mas que você vai ter todo um ciclo de filmes de assassinos seriais, né? Que tem a ver ali com a comoção em torno da segunda prisão do Chico Picadinho, que ele foi preso a primeira vez, foi solto e cometeu um crime novamente, né? E aí ele vai preso de novo. Então a gente tem momentos ali no cinema brasileiro em que isso tem uma eclosão, assim, depois dos anos 2000, com o Cidade de Deus, o Carandiru e tal, vai ser uma outra forma de olhar para isso, né? Afinal, o Carandiru ele é baseado em um massacre que foi televisionado, fotografado, transmitido, né? Então, essa é uma marca importante no cinema brasileiro, filmes baseados em filmes reais. Né? Nem sempre eles serão filmes de horror, como a gente costuma entender os filmes de horror, né? Mas eles são ali, né? Nesse encontro. Eu acho que a fama de que o brasileiro não saberia fazer filmes de horror, ela não serve só para filmes de horror, né? Mas para muitos gêneros. A ideia de um cinema muito pobre, de um cinema de imitação, né? De uma imitação com cores locais e que, portanto, ela não vai ser uma imitação perfeita, né? E ela vai ser com menos recursos. Então, me parece que o horror não é o único gênero que sofre dessa peça. O brasileiro não sabe fazer, não dá para fazer aqui e tal. E uma característica que a gente tem também é que a literatura brasileira de horror, ela não faz parte do cânone literário brasileiro. Você tem, desde o século XIX, até contos fantásticos ou de horror do Machado de Assis, por exemplo, a Lígia Fagundes Telles, tem contos incríveis, mas não é alguma coisa que faz parte do cânone que a gente estuda com tanta atenção quanto o cânone mais realista, por exemplo, ou depois mais do realismo mágico. Então, o horror ele fica, digamos, mais localizado, reconhecido num consumo popular, de literatura pulp, de quadrinhos, de programa de rádio, de causos, né? E isso vai acabar sendo tudo isso amalgamado na figura do Zé do Caixão. É impressionante como ele reúne tudo isso numa figura só, né? Como ele era um cara, digamos, de origem popular, de pouco estudo, né? E que vai encarnar uma figura culta, né? Que o Zé do Caixão, ele é um personagem muito culto, muito lido, né? Personagem mitiniano, assim, ó. Exatamente, um personagem filosófico, né? E tudo mais. E ao mesmo tempo e que considera aquele meio das pessoas assustadas como um bando de ignorantes e tudo mais. É impressionante como o Zé do Caixão, personagem, ele conseguiu amalgamar todas as discussões do horror brasileiro, até o Encarnação do Demônio. Porque no Encarnação do Demônio ele vai trazer a coisa da violência urbana das cidades grandes, né? E dessa desmoralização do horror, né? Dessa coisa de considerar que ele é uma figura cômica, de não levar a sério e tudo mais. Então é impressionante a figura do Mojica, assim, como ele incluiu muita coisa numa figura só, né? Então isso é uma coisa interessante também, como a gente acaba voltando ao Mojica, né? A conversa vai, volta para ele, porque não tem como escapar. Não tem como escapar disso. O Mujica acaba sendo o norte para a gente conversar sobre o cinema de gênero no Brasil, né? O Carlos Primati está dizendo aqui que o festival de Edimburgo é o Dead by Dawn. Isso? Isso, esse aí, exatamente. Exatamente. Aqui. A Tati Regis está dizendo aqui, ó. A Tati Regis está dizendo aqui que o horror social sentiu uma pegada bem forte dessa temática nos curtas do Cine Fantasy, principalmente na Mostra Mulheres Fantásticas. Né? Sim. Festival que ocorreu esse mês, início do mês, São Paulo. O horror chamado, né, que o pessoal tem chamado de horror social e tal, ele tá forte no mundo inteiro, na verdade.
né? Me parece ser uma geração de cineastas que de alguma maneira se formou naquela cultura de cinema de horror dos anos 70 e dos anos 80, das videolocadoras, enfim, o gênero horror fazia parte do nosso repertório, com mais força do que nas gerações anteriores. As gerações anteriores viam filmes de horror, mas o horror não fazia parte da vida delas como fez da geração que foi criança nos anos 80. E essas pessoas agora formam, né, gerações seguintes que estão fazendo longas e tal. Então, elas, de alguma maneira, é como se conseguissem ter uma emolduração, como se conseguissem olhar para a realidade por essas lentes, de uma maneira mais intensa do que a gente percebe, talvez, em gerações anteriores. E aí, claro, os próprios filmes vão discutindo uns com os outros, né? Vão se retroalimentando. Tanto que a gente tem cineastas como, por exemplo, Jordan Peele, que daqui a pouco todo mundo vai parar a live para ver um novo episódio do Lovecraft Country, e ele vai se notabilizar por ser um cara que faz terror pipoca, né? Os filmes dele têm alívio cômico, tem jumpscare, são filmes que entretêm bastante, mas que ao mesmo tempo discutem muito abertamente, muito claramente questões ali que dizem respeito não só ao racismo, mas às desigualdades, à sociedade de consumo e outras questões bem fortes. Assim. E o Jordan Peele tem se revelado um cara muito bom. E o que tu acha desse famigerado termo que eu abomino, que é o pós-horror? Tu acredita que exista um pós-horror? Sim e não, Cristian, porque assim, realmente, aquilo que se atribui ao pós-horror, você encontra, sei lá, no Murnau, você encontra no Edgar Allan Poe, você encontra lá nos góticos ingleses do século XVIII, né? Quer dizer, tipo, é uma... dependendo de como você descreve o pós-horror, é uma bobagem, assim, né? Uma coisa de gente preconceituosa, que acha que o horror é só Annabelle e tal. Isso é o que me incomoda, porque eu vejo nesse termo, mais uma vez, uma dicotomia querendo separar a alta cultura da baixa cultura. Né? Mas me parece que o pós-horror ele encontra um ponto que não é, tipo assim, não está bem denominado no cara que falou do pós-horror, ou do horror elevado, ou outros nomes que deram aí, mas que eu acho que é essa questão de como o repertório do horror ele aparece com muita força hoje em filmes que não são de horror. Você pega o Amour, do Michael Haneke, você pega o Hotel Mekong, do Apichatpong, entende? Pega, sei lá, o Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Eles são filmes de terror? Não, não são. Mas tem elementos ali, de repente, parece que abre uma rachadura e emergem momentos horríficos. E talvez fosse um pouco isso que o cara estava tentando escrever e tal. Então, eu brinco assim que tem filmes que a gente reconhece o tal do pós-horror, sabe? Tanto nesses filmes como o Aquário, que não é um filme de horror, mas que você tem momentos bem impressionantes, assustadores mesmo, né? Como filmes que batem na trave, que não tem coragem de ser de terror, e aí, né, mistura ali um pouquinho, né? O Leandro Caraça chama de terror por WO, né? Que o terror tá ali, mas não tá, né? E às vezes são um pouco experiências um pouco mais acovardadas, no sentido de ir até o fim no assunto, né? Mas eu acho que o pós-horror, ele acaba sendo um termo divertido pra gente usar, assim, o uso crítico, sabe? Eu sou a favor do uso crítico ou irônico desse termo. Mas eu uso muito de forma irônica. Então, científico. Nossa, isso é muito pós-horror. Exatamente, exatamente. Mas eu tenho a impressão de que, por exemplo, se você pega o Aquários do Kleber Mendonça, você tem, por exemplo, aquela é uma história gótica. É uma mulher sozinha num castelo abandonado, apodrecendo, cercada de ameaças por todos os lados, com fantasmas que habitam ali, né?
e de repente tem aquela cena do pesadelo dela, aquela fantasma que circula, tem momentos que são bastante tensos, e você não vai chamar de um filme de horror. Então, ali, esse termo pós-horror, nas atuais circunstâncias, ele pode ajudar a dar uma espécie de chave de leitura quando a pessoa quer discutir o horror nesse filme, sem tratá-lo como um filme de horror, né? Então, aí, nesse sentido, o termo ele pode ser operativo, mas não quer dizer que ele é um termo realmente explicativo. A Tati Reis lembrou aqui de um filme muito bacana, que é o Atlantique, filme senegalês, que realmente é um filme de horror para mim também, mas insistem em chamar apenas de drama, suspense. O Atlantique eu acho um filme belíssimo, assim, e agora eu tenho uma aluna que está querendo pesquisar algumas questões que eu não domino, eu estou super interessada no trabalho dela, questões relacionadas ao afrofuturismo, né, que são coisas que me escaparam. Eu tendo a olhar para esse filme com o meu repertório, olhando pelo fantástico, pelo horror, né, pelo romance trágico, etc. Mas tem algumas outras questões aí no Atlantique que eu estou super curiosa para ler o trabalho da Tainã, para ver se eu aprendo com ela a ter algumas chaves mais precisas de leitura. O Atlantique é belíssimo, é muito bom. Mas já que estamos falando de rótulos, né, é uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é uma questão que parecia esgotada, mas não está. A utilização do termo filmes trash para designar filmes de horror. Isso te incomoda? Porque para mim hoje já me incomodou mais. Mas o trash é uma palavra que já está enraizada no léxico do público brasileiro e acaba, enfim, sendo uma discussão, não digo estéril, mas até para explicar a concepção, né, que trash é muito mais uma questão de estética do que de gênero, a conversa vai longe. Isso te incomoda ainda, Laura? As coisas são tão trash do Brasil quanto as novelas da Glória Pérez, tanto no bom quanto no mau sentido. Tanto num sentido divertido, às vezes, do trash, como de um negócio completamente incongruente e ruim, assim, né? E ela não faz, enfim, até agora, ainda bem, ela ainda não mexeu com as histórias de terror. Ela mexe com um monte de coisa que ela não sabe mexer, né? Mas eu penso, assim, Christian, que quando a gente discute o sentido dessas palavras, a gente tem que tomar... Eu penso no Raymond Williams, quando ele fala da tragédia. Ele diz, aquilo que os gregos entendem por tragédia não é o que no léxico a gente chama de tragédia, porque a tragédia grega pressupõe o erro trágico. E a gente, muitas vezes, vai chamar de tragédia um acidente terrível. Um acidente de avião foi uma tragédia, né? Não necessariamente porque alguém cometeu um erro trágico, mas porque o avião caiu e morreu muita gente, isso é uma tragédia. E as pessoas usam e dão um sentido para essa palavra. Então, quer dizer, se essa palavra trash ela está sendo usada para as pessoas para descreverem a experiência que elas têm com certos tipos, a gente pode olhar com atenção, em vez de sair corrigindo. Não, o Mojica não é trash, porque veja bem, você precisa comparar isso com aquilo, o Rafael Rossi é trash, mas o Mojica não é trash. Sim, mas ao mesmo tempo, a gente tentar entender por que essas palavras, de repente, colam em algumas coisas, né? E como que a gente pode problematizar esses termos sem necessariamente considerar que a pessoa está usando de maneira imprópria. É imprópria a partir do nosso entendimento do termo, né? E a língua está aí para as pessoas se apropriarem dela. Então, assim como a gente brinca com o pós-horror, né? Acho que o trash ele já teve seu momento, agora me parece que as pessoas até diferenciam mais, né? Mas muitas vezes vão usar o trash para descrever o torture porn ou para descrever monstros muito feios, né? Eu acho que a Annabelle, por exemplo, aquela boneca é um elemento trash na série. Eu não consigo acreditar que alguém comprasse aquela boneca para colecionar, por exemplo. Entende? Para mim, eu vou muito... Não, e um elemento estético muito, muito pensado, porque a boneca Annabelle verdadeira é uma bonequinha fofa. Uma bonequinha de pano. Que não ia funcionar no filme de horror. Eu penso muito naquela
aquela ideia do Jeffrey Spence, quando ele discute o paracinema, em que ele diz que o trash é aquilo que é lido como excessivo. Um excessivo que, em vez de me elevar a um determinado ponto de encantamento, aquilo ali me separa do filme e diz, opa, não, peraí, ninguém vai comprar essa boneca. É muito feio, desculpa. Entende? Então, eu gosto de ler um pouco o trash por essa linha do Jeffrey Stone. E se você lê por aí, você talvez consiga entender o uso do trash para Glória Pérez, para algum programa ruim de televisão, para Annabelle, para o Zé do Caixão e etc. Né? Então, é uma palavra que eu acho que pode ter o seu uso, assim. Né? Não me incomoda mais. Assim. Eu já entrei muito nessas discussões terminológicas. Hoje, eu acho que a gente tem que um pouco surfar nessas palavras e entender o que elas estão comunicando, que às vezes elas não estão comunicando só aquilo que a pessoa diz, tá? Entende? Elas juntam uma série de questões, assim. Então, claro, você não vai escrever um artigo acadêmico usando pós-horror e trash como categorias filosóficas, entendeu? Né? Mas você pode trabalhar o uso dessas categorias pelo público, para entender um pouco alguns fenômenos de consumo, né, de produção. Laura, Estou muito aberta. Ainda dentro dessa questão, tu dedicou muito tempo de estudo para compreender as produções realizadas à margem do grande cinema comercial, né, no Brasil. Né, as pequenas produções independentes, os cineastas amadores. Como tu vê essa cena independente hoje? Christian, eu preciso falar que, assim, nos últimos anos, eu me afastei um pouco da cena independente, porque eu assumi a coordenação do curso onde eu trabalho. E aí, a minha pesquisa, ela acabou ficando, não em segundo plano, mas eu tive que pesquisar assuntos que eu consigo pesquisar de casa, digamos, lendo e resolvendo por uma questão de tempo físico mesmo, né? O tempo que você tem para alocar para essas coisas. Então, hoje, 2020, eu não sou uma fonte para discutir o momento hoje. O que eu noto com o trabalho que a gente fez do cinema de bordas ali entre 2007 até 2015, foi o período, eu até discuti isso num trabalho que eu apresentei na USP há uns 2 anos, e os meus colegas das bordas que estavam ali concordaram comigo. É que aquele fenômeno que a gente estudou, né, que são dos filmes amadores for fun, né, não exatamente dos filmes que estão militando em festivais independentes, tal, mas do filme amador para pequenas comunidades, feitos para consumo interno. E tal. Aquilo é um fenômeno da era Lula. Aquela graça, esse compartilhamento de você colocar no mesmo lugar o Felipe Guerra, o Peter Baestorff, o seu Manuelzinho, o Rambu do Amazonas, aquilo fazia todo sentido num outro momento da nossa história, em que estava havendo uma espécie de celebração de um certo apaziguamento de classe, que era absolutamente precário, como a gente viu, né? Mas eu me lembro que, assim, a gente fez as mostras de bordas, né, de 2009, 2010, 11, 12, 13. A quinta mostra, ela foi na semana das Jornadas de Junho em São Paulo. Então, eu estava na Paulista e eu acompanhei a virada. Tipo, segunda, terça, que era o primeiro dia da mostra, você tinha os protestos com um tom político. Na quinta-feira já era outro. A gente pegou exatamente a virada. Aí, em 2014, por causa da Copa, não teve. E em 2015, quando a gente fez a última, o país já era outro. Já era mais difícil você ter aquela conexão de todo mundo compartilhando ali a experiência do filme independente como alguma coisa possível de ser compartilhada por todo mundo. É interessante como aquilo que a gente estava estudando datou. Aquilo se congelou num determinado momento. Porque hoje, quando você olha à distância, hoje você não faria uma amostra daquela na Paulista. As pessoas não iriam.
Você teria uma separação muito mais violenta de quem vai assistir o filme do Milton Santos, em São Bernardo do Campo, que é um filme feito numa comunidade, e o filme super radical do Peter Baestorff, ou um filme um pouco mais intelectualizado de algum cineasta, como, por exemplo, o Paulo Vizcaia, que é um cara que tem ali uma cultura teatral e tal, mas você não junta mais com tanta facilidade essas pontas. Mas isso é uma tendência que eu percebi, uma tendência que eu percebi também realizando, né, a mostra Vingança dos Filmes B, que a princípio eu conseguia colocar numa mesma sessão um filme realizado com orçamento zero, enfim, investindo muito mais a criatividade do que no orçamento, eu conseguia misturar esses filmes com produções mais rebuscadas, e funcionava super bem. E eu vejo que não funciona tanto, então estou procurando separar, fazer sessões mais específicas para cada gênero, assim, porque não estava mais funcionando, assim. As pessoas estavam reparando muito na questão da diferença de qualidade. E acho que aquela própria aquele senso da independência como uma coisa boa, do politicamente incorreto, que você vai encontrar com outro tom que não é o que se chama de politicamente incorreto hoje, diga-se, né? Mas, quer dizer, aquilo, para mim, olhando do ponto que eu olho, que hoje é um ponto mais distante, eu morro de vontade de voltar a mergulhar mais nesse universo, ficar de novo a par do que está rolando, né, conseguir acompanhar. Eu não tenho conseguido acompanhar, mas a sensação que eu tenho é que o ambiente mudou completamente, né, e certas celebrações hoje já seriam bem mais complicadas. É impressionante como em poucos anos o ambiente ficou mais tenso. Laura, teus estudos sobre cinema de gênero, eles acabaram te levando para lugares bem inusitados. Talvez não tão inusitados para quem é fã de horror, como Edimburgo, mas como tu foi parar na Romênia, ou melhor, na Transilvânia? Vou até fazer, faz tempo que eu não entro no Instagram, mas poderia ter levado uma dessas aqui, ó. Poderia ter levado uma dessas. Né? Isso foi o seguinte, um amigo nosso, em 2017, o dólar, o euro não estavam tão caros, então dava para viajar mais. Agora acho que não ia rolar mesmo, a Romênia sendo um país barato. Né? Mas a gente descobriu, tem um festival que existe há muitos anos, que é o International Vampire Film Festival, né? Que ele acontecia sempre em Timișoara, na Romênia, que é a cidade da Transilvânia. Hoje a Transilvânia pertence à Romênia, ela já pertenceu à Hungria, né? Mas hoje a Transilvânia pertence à Romênia. E em Timișoara, que é uma cidade medieval ali no meio da Transilvânia, onde nasceu o Vlad VII, né? Que é o Drácula histórico, né? E eles faziam esse festival lá. Agora ele acontece em Londres também. Ele acontece um ano em Londres e outro ano em Timișoara. Né? E a gente, em 2017, mandou um painel, porque junto com o festival de filme, tem um congresso acadêmico, tem uma pequena conferência acadêmica, que é coordenada por alguma universidade britânica, né, ou americana. Em 2017 era o Settle Hill, ano passado foi País de Gales, a University of Wales, né? Então você tem sempre ali alguém que coordena, e a gente mandou um painel, eu, Leandro Caraça, o Lúcio Reis pai e o Lúcio Reis filho. A gente mandou um painel sobre vampiros na cultura popular brasileira. Então o Lucinho, né? O Lúcio Filho apresentou os vampiros na literatura, o Lúcio pai apresentou os quadrinhos, e eu e o Leandro apresentamos na TV e no cinema. E a gente era, tipo, a primeira vez que alguém não europeu nem norte-americano ali, anglo-americano, né, tirando o México, né, que aparecia lá para apresentar o negócio. Então as pessoas acharam muito legal, né, e a nossa apresentação foi um sucesso, que a gente adorou,
E aí a gente aproveitou para passear um pouco na Transilvânia, e eu Castelo Branco. Quem acompanha as minhas fotos no Facebook sabe que a gente fotografou um busto de Michel Temer, né? Um cara igual ao Michel Temer, que a gente encontrou do lado do Castelo busto, assim. Isso era 2017, era o auge, quando a gente achava que nada seria pior do que Temer, né? A gente fotografou. Foi uma viagem muito legal. E esse congresso ele acontece todo ano. Ano passado, eu fiquei uma temporada no Reino Unido, eu participei em Londres. E ele aconteceu. Eu acabei de te perguntar também qual foi a tua experiência apresentando o filme do Ouro brasileiro na Inglaterra. Tu sabe que é a mesma coisa. Eu era um caso, tipo assim, eles são bastante autocentrados. É o melhor lugar do mundo para estudar horror, é o Reino Unido. Você tem um congresso por semana e é sempre umas coisas, não é tipo assim, um congresso de terror. É assim, o gótico dos anos 80, vampiros do País de Gales, né? São coisas bem específicas, então é muito legal, porque você mergulha em temas bem específicos. Mas eles são, como qualquer país imperialista, bastante autocentrados, né? Então, eles tendem a estudar mais eles mesmos. Então, eles foram muito receptivos aos trabalhos sobre cinema brasileiro, porque era uma coisa que nunca nenhum deles tinha visto, né? Eles, por exemplo, eu fiquei impressionada com o pouco conhecimento do próprio Coffin Joe, a gente tendo que explicar quem é o Coffin Joe, inclusive lá em Timisoara, né? A gente achava que Coffin Joe seria mais conhecido, não é, pelo menos não mais, né? Ele teve o período de raiva. Eu sou muito mais nos Estados Unidos do que na. Mas hoje, né? E assim, eu achei que eles foram muito curiosos, muito receptivos. Eles ficam, sim, coisa gringa, né? Eles ficam impressionados que a gente tenha repertório, que a gente conhece as coisas deles, né? Que a gente é fã da Hammer, que vai lá pegar autógrafo da atriz da Hammer, que está participando ali, sabe? Essas coisas. Eles acham curioso que a gente conheça, né? Então, ao mesmo tempo, quando eles veem que a gente conhece deles, isso abre um pouco mais a perspectiva deles para trocar, né? Então, eu me diverti horrores. Eu fui em congresso de terror em Manchester, em Newcastle, em Londres, em Leeds, onde mais? Fui no festival lá em Edimburgo e tal. E em todos os lugares eu me senti bastante bem acolhida. Mas como um ET, né? Como alguém que está trazendo algo que vem de um outro mundo, né? Eles não têm um interesse muito grande, nem um conhecimento muito grande de qualquer coisa que diga respeito a nós. Mesmo o Bolsonaro, por exemplo, já tinha sido eleito em 2019, era raro alguém... Então, o nosso maior filme de horror, né? Bolsonaro é o maior filme de horror já feito. Talvez agora, esse ano, por causa da pandemia, por causa dos incêndios e tal, esse assunto esteja mais em voga. Mas no ano passado, nesses congressos, só teve uma pessoa que veio falar com a gente, perguntar, né? O que a gente achava, o que estava acontecendo no país e tal. O Bolsonaro não era um personagem, digamos, conhecido lá, né? Então, tudo que a gente dizia era novidade, que é uma vantagem quando você vai num congresso também, né? Porque você não chove no molhado, você está apresentando alguma coisa que nenhuma outra pessoa levou. Então, isso era, assim, um lado lúdico, assim, né? De tentar representar bem também o país, mostrar como uma pessoa interessante. Eles ficaram muito impressionados em Londres. Eu apresentei o Nosferatu no Brasil, do Iva Cardoso, que é um festival, né, um congresso dos vampiros. E eu levei o Nosferatu do Brasil e mostrei um bom pedaço do filme, da versão que eu mais gosto, que é aquela de 27 minutos, que passou no Itaú, quando teve a mostra de Super 8, né? É uma versão que eu gosto muito. E eu passei e eles ficaram encantados. Porque eles ouviam Rolling Stones, ouviam Jimi Hendrix, né? Com aquele cara vestido de vampiro, com calção de banho, tomando água de coco e ao mesmo tempo... sunga. Os caras ficaram loucos com o Nosferatu no Brasil.
E eu apresentei sobre um filme do Jean Barret, Noite em Chamas, né? Um filme catálogo. Maravilhoso. Ficaram super interessados. Apresentei sobre Estrela Nua, no gótico dos anos 80. Deu um debate super bacana, assim, eu adorei. Adorei mesmo. E lá em... Chegou a falar sobre o ciclo de horror focado no espiritismo? Oi? Cheguei a falar sobre os filmes de horror focados no espiritismo, aqueles títulos que teve no Brasil? Esse é um assunto que interessou mais ao pessoal que não trabalha com horror, aos estudiosos do cinema brasileiro, como é o caso da minha supervisora em Leeds, porque a Stephanie Denison, que foi minha supervisora, ela não é uma estudiosa de cinema de horror, ela é uma especialista em cinema brasileiro em geral. E ela, por exemplo, tem um interesse grande nessa questão dos filmes religiosos e dos filmes espíritas, né? Então essa foi uma questão que rolou mais com os estudiosos do cinema brasileiro, né? Que é um outro nicho, digamos, né? Dos brasilianistas. Aí esses filmes tendem a interessar mais, né? Porque o kardecismo brasileiro é alguma coisa que é muito estranha para quem não é daqui, né? Então você tem que conhecer um pouco para entender do que é que a gente está falando, tem Mestre Xavier, a importância cultural que o kardecismo tem no Brasil, a coisa do whitewashing, né, do kardecismo, como ele vai ter esse papel no Brasil e tal. Então, acaba interessando mais para os brasilianistas, do que para o pessoal do terror. Beleza. Laura, eu quero ler para ti um comentário sobre filme de horror feito pelo famoso crítico brasileiro. Eu quero que você adivinhe quem é esse crítico, tá? Desculpa, peraí que a tua voz falhou. Diz de novo aí. Eu vou ler um comentário sobre o filme de horror, um comentário de um famoso crítico de cinema brasileiro. Vai ter que adivinhar quem foi o crítico, tá? O comentário é o seguinte. É um comentário sobre o filme Exorcista. Fez incrível sucesso e provocou inúmeras imitações. Esse terror que, na época, foi responsável por desmaios e gritos. Ainda que para brasileiro acostumado com rituais de Umbanda ou Candomblé, impressiona em menos, em parte pelo exagero de certos efeitos especiais, difícil levar a sério a menina vomitando verde, e pelo fato da voz do diabo ser dublada pela veterana atriz Mercedes McBain. Tem essa maravilhosa leitura desse filme. Você pode adivinhar quem mais poderia ter escrito pérolas como brasileiros acostumados com rituais de Umbanda ou Candomblé se impressionam mesmo. Pode ser coisa do Rubens Evald Filho. Né? Rubens Evald Filho, exatamente. Se não tem cenas musicais com mulheres com roupas incríveis, ele não gosta tanto, né? Mesmo sendo americano. É engraçado que esse tipo de crítica, talvez também é um tipo de herança de uma crítica que já estava ultrapassada. Tem uma crítica que vai muito mais para o lado da diatribe do que do diálogo. Mas foi um tipo de crítica que foi escola, né? Os críticos brasileiros durante muitos anos. Esse tipo de abordagem. Mas você vê que essa crítica, ela tem a ver com esse desprezo geral pelo gênero, pelo tema, né? Porque o horror ele é um gênero que trabalha com temas que são para ser ofensivos, né? Né? Lidam com aquilo que é justamente o rejeito, a impureza e tudo mais. Então, eu não acho que seja só no Brasil que teve críticas desse tipo ao Exorcista, sabe? Você pega, por exemplo, lá no Reino Unido, eles falam muito da questão dos videonestes, né? E da maneira como a Hammer até hoje é tratada lá. Até hoje. Eles chamam a Hammer de Thyssen. Então, acho que isso é parte até, acho que o cara que faz o filme de horror ele meio que já conta com isso e está buscando, porque também é isso que vai atrair as pessoas, né? Agora, é claro, o pior do comentário do Rubens Evald Filho é o racismo que está implícito aí, ou explícito, né? Quer dizer que você tem ali
uma possessão demoníaca das mais extremas e ele comparar isso às religiões de matriz africana no Brasil. Isso é horrível, né? Aí não tem nem palavras, né? Eu acho que... Alguém tá fazendo piada que pode disputar os pés que eu não tenho medo. Acho que nos últimos 20 anos ocorreram mudanças de paradigmas, tanto no meio acadêmico quanto na crítica, que tradicionalmente enxergavam os filmes de gênero com desconfiança ou com um extrema menor. E hoje a gente vê análises muito mais sóbrias, muito mais sérias sobre o cinema de gênero. Christian, só vou te pedir se puder mexer no teu microfone, porque eu escuto que fala super abafado. Tá abafado? Agora melhorou. Ah. Não, essa mudança de paradigma que eu acho que a gente teve nos últimos anos com relação à crítica e até como o meio acadêmico vê o cinema de gênero. Mas é a mudança geracional, Christian. São, as pessoas que estão escrevendo, elas pertencem à mesma geração das que estão filmando. Na academia também. Quando eu entrei lá na ECA em 99 para estudar o Tim Burton, eu tinha 20 e poucos anos e esse era um assunto que estava pela primeira vez ali no cinema fantástico, americano e tal. Hoje eu participo de pelo menos uma banca por mês de doutorado, mestrado, trabalhando com esse tema. Né? Então, eu tenho a impressão que isso tem essa nova geração, que nem é tão nova, né? A gente não é mais nova geração faz tempo, mas enfim, a nossa geração. E alguns caras da geração anterior, por exemplo, o Carlão Reichenbach, por exemplo, o Inácio Araújo, né? Ou o Jário Ferreira e tal, que eram caras que pertenciam àquela outra geração, mas que por uma série de razões tinham um interesse maior, uma abertura maior para essas experiências aparentemente mais alienadas, né, que fogem da realidade, que não tem nada a ver Laura, com o mundo. Falar em geração, a nossa geração, eu acho que é a geração que eu chamo de geração 2002, né, porque o nosso primeiro contato, eu te conheci em 2002 na lista de discussão Canibal Holocausto, que era uma sala coordenada pelo Carlos Soares Albornoz. Era uma lista muito intensa, mas que além de muitas brigas, semeou ali futuros realizadores e pensadores de cinema de gênero, e faziam parte da lista o Carlos Reichenbach, Denison Ramalho, o Carlos Primati, o Leandro Caraça. Essa parte foi a catalisadora de uma geração que viria a produzir frutos, né, para o cinema de gênero no Brasil nos últimos anos. Sim. Sim, a Canibal Holocausto, acho que ela tinha várias coisas legais. Eu vi aqui o comentário da Tati Regis, eu já vou falar sobre o livro O Horror Noir, né, que é bem interessante aqui a observação dela, só para dizer para a Tati que eu vi. A Canibal Holocausto, ela era muito divertida, e ela era divertida particularmente para mim, porque tinha muito poucas mulheres na Canibal, pelo menos que se manifestavam, né. Então, ela também me permitiu ter uma posição privilegiada para ver uma certa dinâmica masculina, assim, do fandom, né? Que eu achava muito divertido ali na Canibal Holocausto, né? Eu não tenho irmãos homens, né? Então, eu percebi ali algumas coisas dinâmicas mesmo, que deve ter parecido em lista sobre futebol, em lista sobre, sei lá, sobre carros, que tinha um pouco ali também na Canibal Holocausto. É um lado divertido, assim, tinha para mim, como participante mulher daquela lista, né? Mas a Canibal, ela tinha outras coisas interessantes, ela é anterior às redes sociais. Então, eu lembro o que aconteceu quando a gente começou a ver as carinhas de todo mundo, quando a gente começou a saber quem era, né? Que você entrava no Orkut dos amigos e você via ali com filho, com irmão, com mãe, você acabava sabendo outras coisas sobre aquelas pessoas. O período em que ela era só uma lista de e-mail foi um período muito intenso, que as pessoas ali eram marcadas por determinadas opiniões, às vezes muito categóricas, né? Muito, né? Assim, tipo, sabe, cara, tem com muita certeza, todo mundo ali, eu também, a gente tinha muita certeza do que a gente dizia. Nós éramos jovens, a gente tinha certeza de tudo, né? Tudo. E
E isso era legal na Canibal, porque eu acho que formou um grupo de pessoas que desenvolveu ali muita argumentação, refinou o pensamento, trocou ideias, e são pessoas até hoje, cada uma em seus lugares, né, nos seus pontos ali de influência, pessoas que ainda se encontram, ainda se conhecem, são amigas de redes sociais, né, casam, como foi meu caso, muito tempo depois, ali, em outras circunstâncias, né, então, eu acho que tem um lado muito daquela internet 1.0 da Canibal, que além das discussões sobre o horror, assim, eu tenho a impressão que foi uma lista que teve um impacto cultural no país muito grande. Aquela coisa que a pessoa se orgulha de ter participado. Ah, esse cara aí, ele escrevia lá naquela lista, ele me mandou um filme em VHS, copiado em EP. Eu me lembro, por exemplo, quando eu assisti o Incubus, eu não me lembro quem foi a santa criatura, eu acho que foi o Primate, mas eu não me lembro quem foi. Se ele estiver aí, talvez ele lembre, que me mandou pelo correio ou me entregou em algum encontro pessoal uma cópia em VHS do Incubus para eu assistir, que eu tenho até hoje guardada. Entende? Laura, muito lindo. Era muito legal. O Instagram está me avisando que estamos no final, temos 3 minutos. Capaz! Sério? 3 minutinhos. Considerações finais. Primeiro, para Tati Regis, a importância desse livro Horror no Ar, né? Ele tem o documentário, tem o texto, essas pesquisas que vão repensar a posição dos afro-americanos no cinema americano e algumas dessas questões que a gente pode aproveitar para discussões brasileiras aqui, né? Eu fico pensando agora, teve no Festival do Gramado, é o Canto dos Ossos, não, como é que é o nome do filme do Marco Todos os Mortos. Todos os Mortos, desculpa, gente, eu trouxe o som aqui, né? Então, são questões, assim, bacanas para se pensar, e eu acho que esse livro pode ajudar, e eu gostaria muito de ver um escritor ou uma escritora brasileira se fizessem a nossa versão, né? Acho que é uma questão que precisa ser colocada, é um bom momento para isso. Quem estiver procurando fazer mestrado e doutorado, quem quiser fazer comigo, né? Esse é um trabalho que eu adoraria aprender com a pessoa que estiver fazendo, né? E acredito, assim, que acabou que na lista Canibal Holocausto eu não sou uma cineasta, eu nunca gostei do meu trabalho como crítica, eu prefiro minha posição na academia, me sinto mais segura fazendo o que eu faço aqui. E acho, eu tenho muito orgulho de ter participado e conhecido todas essas pessoas naquele momento. Acho que a gente, até hoje, ainda lembra desse período com muito carinho e com muito orgulho, porque a gente percebe que aquilo frutificou, né, em vários sentidos, e que hoje faz parte do debate do cinema nacional. Hoje é incontornável. A minha tese é um resultado daqueles debates. Vários filmes, várias revistas foram resultado daqueles debates, né, que as pessoas fizeram, e hoje é um assunto que não dá para escapar. Então, parabéns para nós, né, de certa maneira, por termos tido esse momento feliz ali, de todo mundo se encontrar. 25 segundos restante, Laura. Então só, muito obrigada, Christian, adorei, eu achei que a gente ia ficar conversando horas aqui. Então vamos todo mundo ver o novo episódio de Uma próxima live. A gente retorna. Divide opiniões e na próxima a gente volta. Obrigada.